sobre área e unidade que usa é Pascal. Então, é algum físico, acho que é matemático, que é mesmo Pascal que ele falou que é unidade de pressão. E aí é força sobre área, ou metro quadrado. metro quadrado. Então, pode ser Newton sobre metro quadrado, ou... Você inventa as unidades que quiser, mas as dimensões são, sim, é força dividido por área. Tá. Outra pergunta era sobre velocidade em água. Acontece que, embora esta quantidade é maior, densidade da água é maior do que a ar, essa também é maior. Então, velocidade de som na água é 4 ou 5 vezes maior do que no ar. Deixa eu ver se tem outra pergunta. Tem outra pergunta que eu falei do intervalo que eu ia investigar? Tá, então eu estava conversando sobre essas frequências aqui. Então, este F2 é 2 vezes, diminuir um volume, mas... então, esse seria 440. Este é muito alto? Posso diminuir? Tá bom. E este aqui é 880. É quase o mesmo tom. Agora, se você faz 3 vezes seria... Deixa eu parar isso. Se tivesse 3 vezes, seria 1320. Só para ver. Então, se fosse 440, aqui vai ser 1320. Vai ser alto, mas não, você vai aguentar. Então, se 440 é Lá, 1320 é Mi, é outra nota. Essas frequências você também pode excitar usando uma corda. Então, essa seria a corda vibrando no fundamental. Se eu coloco meu dedo metade da distância, vou tentar. Você pode ver que ele está excitando este... Você pode ouvir esta primeira harmônica. Se eu tento fazer um terço, seria mais ou menos aqui. Dá para ouvir? Acho que a pessoa mais perto dá para ouvir. Sim. Então, quando você vai colocando o seu dedo, você está diminuindo por quê? Eu vou explicar aqui. Então, este é a corda. Corda fundamental é esta aqui, o branco, certo? E esses extremos são fixos. Agora, se eu coloco meu dedo aqui, vamos fazer este seria vibrando assim. Se eu coloco meu dedo aqui, eu estou fixando a corda estar 0 aqui. Então, eu estou citando somente as vibrações que são 0 aqui, que são essas aqui, ou este amarelo, ou este vermelho, mas este aqui não é mais permitido. Então, quando eu coloco meu dedo aqui, eu não estou mudando o comprimento da onda, porque não estou deixando fixo. Aqui é fixo, não dá para... O comprimento é metade. Eu estou só... não está dando certo. Eu não sei se dá para escutar. Eu posso colocar mais perto. Não está. Agora deu para ouvir. Estou mudando
o timbre, porque estou tirando algumas dessas vibrações. As que não tem o zero. Isso, exatamente. Então, essas intensidades diferentes, os harmônicos diferentes, vão produzir os sons diferentes que você identifica com um instrumento ou com o outro. Tá, tem alguma pergunta sobre isso? Sim. Frequências muito altas podem prejudicar a audição? Depende da intensidade. Se a intensidade é alta, sim. A intensidade ou a frequência? Não, a frequência, se é muito alto, você não vai ouvir, não vai prejudicar. O cachorro vai ouvir, você não vai ouvir. Mas se a intensidade é alta, este pode prejudicar. Então, a intensidade é medida com estas unidades que eu chamei decibéis. Então, se você chega, acho que foi 150, este já vai começar a causar dor. Então, a intensidade que prejudica, mas não é frequência. Frequência você somente não escuta. A corda do violão é uma onda transversal. A corda está vibrando transversalmente, mas no momento que aparece no ar, é longitudinal. A pressão do som é longitudinal. Outra pergunta? Tá bom. Tem outra propriedade da onda que é, se você escuta um som, você não sabe a frequência e sabe de onde vem. Alguém pode me dizer como você consegue identificar de onde vem? Distância das orelhas, né? Sim. Então, você tem sua cabeça aqui, você tem uma distância entre... Se você tivesse só um ouvido, não teria possibilidade de ver de onde vem o som. Porque se você, por exemplo, se o som vem daqui, os ouvidos vão ouvir no mesmo momento. Vão estar sincronizados. Se vem daqui, este ouvido vai ouvir um pouco antes do que isso. Então, este vai indicar para você de onde vem. Se é sincronizado ou não. Tá bom. A outra propriedade de som que eu queria falar para você tem uma ferramenta que as pessoas usam para afinar instrumentos, que é interessante porque envolve essas funções trigonométricas. Então, se você tem duas ondas e você soma as duas, obviamente eles podem somar para construir ou para destruir. Então, se você tem... todo mundo sabe das ondas da água. Se você tem uma onda da água assim, indo, por exemplo, nessa direção, e outra andando nessa direção, por exemplo, onde em algum momento isso é positivo e isso é negativo, então, nesse instante, quando eles se cruzam, este vai cancelar isso. Então, se você viu duas ondas, tem um momento quando parece que não tem onda nenhuma, e depois eles saem. Então, eles podem construir, obviamente, se as duas ondas estão na mesma fase, aqui a soma disso, então, se isso fosse Ψ1 e isso fosse Ψ2, o Ψ3 vai ser uma onda com duas vezes a amplitude. Certo? Agora, se são em fases diferentes, se este fosse assim, o Ψ3 vai ser zero. Então, se Ψ3 é igual a Ψ1 mais Ψ3. As pessoas entendem isso? Então, essa propriedade se chama interferência entre as ondas. Eles podem ser construtivo ou destrutivo, dependendo da fase. Agora, os músicos usam isso para afinar o instrumento. Então, se você tem duas notas diferentes, e você quer saber se são iguais ou não são iguais.
Então, obviamente, para afinar um instrumento, você tem que saber se isso. Então, tem uma certa propriedade de ondas que vem das funções trigonométricas e acho que no fim da aula eu vou começar a provar isso, mas provavelmente vocês só memorizaram isso. Então, se você tem duas funções, vou fazer duas funções cosseno. Então, se você tem cos alfa e você multiplica por cos beta, você pode escrever isso como uma soma de cossenos. Alguém sabe a fórmula? Cosseno de alfa, cosseno de beta, menos cosseno de alfa, cosseno de beta. A fórmula acho que é isso. O que você falou? Vou ver se... A soma deles é igual Eu acho que tem fator de meia. Esqueci a fórmula. Eu vou escrever de outro jeito, que eu acho que é mais fácil de eu lembrar. Esquece de outra maneira para escrever a mesma forma, onde alfa é igual a A mais B sobre 2. E beta é A menos B sobre 2. Eu acho que não tenho 2 aqui. É isso? Deixa eu só ver se está certo. Sim, eu acho que agora está certo. Então, não sei como vocês... Então, em geral, esta é uma fórmula que as pessoas memorizam. Eu vou mostrar depois como provar isso, mas... sim? São duas coisas diferentes, né? Não. Então, são duas fórmulas iguais, onde você coloca alfa é igual... Duas maneiras para escrever a mesma fórmula. Alfa é igual a mais B sobre 2 e beta é igual a menos B sobre 2. Então, se você pega alfa mais beta... Alfa é igual a A mais B sobre 2, beta é igual a menos B sobre 2. Se alfa mais beta vai dar A. Alfa menos beta vai dar menos B, mas isso cos de menos B é igual a cos de B. Então, essas fórmulas são as mesmas fórmulas, sim? Desculpa? Esta é uma fórmula que eu vou provar para você depois, ou eu vou pedir para vocês provarem. É uma fórmula que vem da forma de cosseno. Então, eu defini para você antes o que é essa função cosseno. E mostrei que ele tem várias propriedades. Por exemplo, essas propriedades aqui. Certo? Esta é mais uma propriedade do cosseno. Se você faz o produto de dois cossenos, você pode escrever como uma soma de cossenos. Tem outra pergunta? Tá, então, suponha que eu tenho duas funções de onda, onde os dois são cossenos. Por exemplo, eu tenho este e este. E suponha que A e B são quase iguais. Então, quando está afinando o instrumento, você quer
fazer que as duas notas são iguais. Então, se eu somo essas duas notas, este vai ser o produto de dois cossenos, onde A menos B sobre 2 é muito pequeno. Então, este vai ser quase zero, se A é parecido a B, e A mais B sobre 2 vai ser quase igual ao A. Eu vou desenhar para você entender. Se tenho duas funções, então esse seria psi1, este é psi2. Seria quase igual, quase a mesma frequência. É um pouco diferente, você pode ver o comprimento da onda é um pouco diferente. O psi1 mais psi2 vai ser alguma coisa desse tipo. Vou tentar desenhar. Acabar o espaço. Vai ser o produto de duas cossenos. Produto de duas cossenos quer dizer que você tem uma onda com frequência, ou com comprimento da onda maior, e uma com comprimento de onda menor que vai fazer esse tipo de coisa. Não estou desenhando certo. Aqui seria o lambda. Chamo lambda. E aqui este é um envelope deste onda aqui. Então, este onda tem um lambda menor, que eu vou chamar lambda linha, e um lambda maior. Então, esse seria o produto, onde o lambda maior corresponderia ao A menos B sobre 2. Então, esse seria o comprimento da onda correspondendo a esta frequência. Então, seria V dividido por A menos B sobre 2. E este aqui seria V sobre A mais B sobre 2. Deixa eu explicar de novo o que eu estou fazendo. Então, este tem o lambda correspondendo a A. Então, aqui é V sobre A. Este aqui é V sobre B. Certo? Então, o A e B são esses números aqui. Eu esqueci. Porque tem um T aqui. Então, essa seria a frequência angular. Então, estou chamando A e B as frequências destas ondas aqui. Então, este é o A e este é o B. Estou somando essas duas. Essas são duas notas e eu quero afiná-las. Então, toco eles simultaneamente e quando faço isso, eles vão produzir esse tipo de onda. Você vai ouvir isso. Eu sei que esse matematicamente é difícil ver. Mas ouvindo, você vai ouvir facilmente esta flutuação aqui. Então, vamos lá. Então, supõe que tem 440 e eu vou fazer o outro ser 441. Sim. As duas fórmulas ali de cima, que eu usou cosseno de alfa e cosseno de beta, é igual a de baixo, que eu usei A e B? Só um minuto. Pergunta de novo? Eu tinha perguntado se as duas pontas lá que você circulou é a mesma fórmula? Esta aqui é a mesma fórmula como essa. Eu escrevi duas maneiras diferentes, onde o único diferença é uma escrito em termos de alfa e um escrito em A e B. São duas maneiras para memorizar a fórmula. Ou você faz, se você tem a soma de dois cossenos, cosseno A e cosseno B, você pode escrever como produto, onde um é A mais B sobre 2 e outro é A menos B sobre 2.
Ou você pode ter o produto de dois cossenos e expressar temos uma soma. Agora, a soma de dois cossenos quer dizer que estou produzindo duas. Aqui tem S441, S440. São quase frequências iguais. Mas agora eu vou tocar os dois no mesmo tempo. Está ouvindo? Você está ouvindo quase a mesma frequência, mas está claramente ouvindo esta coisa aqui, certo? Então, eu posso, se você, só para você ouvir, se está ouvindo, supõe que eu aumento a diferença, então, o que está ouvindo? Está ouvindo uma nota, que seria esta nota aqui, mas a amplitude desta nota está fazendo esta coisa aqui. Então, essa frequência aqui é dada por velocidade do som dividido por A menos B sobre 2. A menos B é só 1 Hz. Lembra que um é 440 e o outro 441. Este é 1. Agora eu vou mudar este para 2. E você vai ver que a frequência, se este vai para 2, se este vai para 2, o comprimento da onda vai diminuir, a frequência vai aumentar. Então, só para ver isso. 3. Então, a pessoa afina o instrumento tentando eliminar esta vibração. Então, agora é mais afinado, agora é ainda mais afinado. Agora está afinado. Tá, então, usando este chama batimentos. Então, usando esta propriedade das funções, você consegue afinar o instrumento. Você espera estes batimentos e você tenta eliminá-los. Tá, então, tem alguma pergunta? Então, obviamente, o músico não conhece essas fórmulas, mas ele sabe o que está esperando. Ali tem como fazer simplificações? Porque, por exemplo, essa de cima, cosseno, vezes A mais B sobre 2 vezes B, fecha parênteses, cosseno, vezes cosseno de A menos B sobre 2 vezes B, fecha parênteses, é igual àquela de baixo, certo? Sim. Se eu colocar o cosseno em evidência embaixo, eu consigo simplificar o cosseno que está em cima, não é? Este é igual a isso. Não sei exatamente o que quer dizer simplificar, mas este... Simplificar é cortar. Desculpa? Eliminar é cortar, porque a gente diminuir a equação. Coloco o cosseno em evidência, faço dividir. Vem aqui e escreve o que você quer, porque eu não estou... Você quer escrever outra fórmula? Então, a fórmula que eu escrevi é que, desta forma aqui, a cos é cos A mais cos B é igual ao produto de cos. Eu não sei o que você está pensando em cancelar. Esse aqui é igual, certo? Então eu posso fazer isso aqui. Meio. AT mais cosseno de BT. Esse T você pode esquecer por agora. T é só multipliquei tudo A e B para T para, quer dizer, frequência. Aí eu coloco o cosseno em evidência, porque tem nos dois. Então, pode apagar aqui. Sim. Coloco o cosseno em evidência, fica meio vezes o cosseno de A mais B. Cosseno de tudo isso. Entendi. Mas Aqui tem cosseno, eu passo simplificando e simplifica cosseno com cosseno. eu entendi. Então, eu acho que o erro que está fazendo é que cosseno é uma função, não é só um número.
Então, eu acho que você está querendo usar, se eu entendi bem, que cosseno do A mais cosseno de B é igual a cosseno do A mais B. É isso que eu queria usar? Desculpa, é esta fórmula que é isso que quer dizer. Tá, então essa seria verdade se isso fosse só um número. Então é verdade, se você tem um número CA mais CB, esse é igual a CA mais B. Mas para uma função, esse não é mais verdade. Então, se isso que estava sugerindo, acho que não vale. Sim? Tem o T, sim. Então, este é para qualquer A e qualquer B. Então, a coisa que eu estava chamando A, eu posso pensar que é o A segundos. Então, se eu quiser, eu posso, toda vez que eu vejo A, eu posso colocar AT. É isso que eu fiz. Então, a fórmula matemática não precisa ter. Então, a fórmula matemática é isso. Mas se eu quero interpretar A como frequência, então, para ter as unidades certas, eu teria que ter um T aqui para ter as unidades certas. Mas a fórmula matemática é igual. Outra pergunta? Tá, então a última parte da aula, que eu acho que não vou terminar hoje, mas sim? Poderia repetir aquela parte da velocidade sobre A menos B sobre 2? Aqui? Tá. Então, com essa definição aqui, interpretando isso como frequência, porque eu penso nisso como número de vezes por segundo, então o comprimento da onda é sempre velocidade dividido por frequência. Então, se eu quero calcular o comprimento da onda, seria esta fórmula aqui. Então, neste exemplo, o A foi quase igual a B. Então, este número aqui foi pequeno. Então, o comprimento da onda foi grande. Por isso, nós escutamos como um envelope. É isso que estamos escutando. Uhum. Outra pergunta? Tá, então a última parte que eu vou começar agora tem a ver com números complexos. Então, eu vi que algumas pessoas já estudaram alguma coisa sobre números complexos, mas, de fato, quando discutimos luz, vai ser conveniente. Em geral, quando você tem essas funções trigonométricas, é sempre conveniente escrever algumas dessas funções em termos de funções complexas. Por exemplo, esta fórmula aqui eu tinha que escrever, eu tinha que memorizar, eu não conseguia escrever sem pensar, sem ter escrito antes. Mas, usando outra representação dessas funções, vai ser trivial escrever essas fórmulas. Então, eu vou explicar para você por que isso é útil, do ponto de vista matemático. Agora, do ponto de vista física, números complexos não aparecem até você discute mecânica quântica. Então, todas as medidas que você faz... Então, o que é um números complexos? Para a pessoa que nunca viu o que é. Então, números complexos são números que têm a propriedade que o quadrado deles pode ser negativo. Então, todos os números reais que vocês conhecem, o quadrado dele é positivo. E todas as medidas que nós fazemos são de números reais. Para construir um número complexo, você tem que introduzir um objeto que está chamado I, que tem a propriedade I quadrada, é definido a ser menos 1. E todos os outros números
são números reais e produtos de números reais com este i. Então, o número complexo geral, vou escrever como Z, pode ser escrito desta forma aqui. Esses são números reais. E este I é a letra que denota este objeto aqui. Então, você nunca vai fazer uma observação e achar uma quantidade que tem a propriedade que o quadrado dele é menos 1. Mas, na mecânica quântica, estas ondas, que eu estava falando daqui, onda da água, onda de som, etc., foram objetos reais. Esta função seno, todos os valores desta função são reais. Mas existe outro tipo de onda que você aprende em mecânica quântica que se chama função de onda. Onde uma propriedade crucial dessa função de onda é que ele pode ser complexo. Então, do lado de física, você só precisa desses números complexos quando se discute mecânica quântica. Antes que mecânica quântica, não precisa. É uma ferramenta matemática, mas sem nenhum significado físico. Mas com mecânica quântica, nós entendemos que nosso mundo realmente usa essas palavras, estes objetos matemáticos, realmente para descrever o nosso mundo. Então, na semana que vem vou falar um pouco mais sobre isso, mas nesse momento a única coisa que tem que saber é que a função de onda de mecânica quântica tem que ser mais geral do que essa. Tem que também permitir funções que envolvem estes símbolos aqui. Então, todo número complexo tem esta propriedade aqui. Ele pode ser decomposto em dois termos. Um termo que não envolve i e outro termo que envolve i. E, obviamente, se tem mais potências de i, você pode usar i quadrado igual a menos 1 para escrever como um número normal, que se chama número real. Agora, tem uma propriedade que é útil definir, que se chama conjugado complexo. E a definição do conjugado complexo é que ele leva número real para número real. Então, o símbolo que as pessoas usam é a estrela. Então, o significado é que i estrela é igual a menos i, e qualquer número real, que eu vou chamar x, por exemplo, é igual ao mesmo número. Então, essas são definições matemáticas. E, essencialmente, só isso, não temos mais definições. Temos este símbolo aqui, i quadrado igual a menos 1, e temos a definição do conjugado complexo. Conjugado complexo quer dizer que tem uma operação que leva i para menos i, e leva qualquer número real, este número real. Número real é só número usual, que vocês conhecem. 1, π, 2, raiz quadrada de 2, etc. Tem alguma pergunta sobre essas definições? Então, são definições, não tem nada mais do que uma definição. Sim? Eu não entendi muito o conjugado complexo. Tá, então, o conjugado complexo é um símbolo que se chama estrela. E o símbolo, o que quer dizer o símbolo? É se eu coloco um símbolo em cima do i, ele troca o sinal dele. Agora, o i é uma coisa que satisfaz i quadrado igual a menos 1. Agora, menos i quadrado é igual também a menos 1, por quê? Porque esse é menos 1 quadrada vezes i quadrada. Menos 1 quadrado é igual a mais 1, e i quadrado é igual a menos 1, certo? Então, o menos i quadrada também tem a propriedade de ter
fato que o quadrado dele é menos 1. Mas esta é uma definição. É uma definição útil, não é mais que uma definição. Mas e o embaixo do x? Então, se você tem número usual, 2, 4, π, etc., você define esse símbolo estrela, ou conjugação complexo, a levar o número para o mesmo número. Esse funciona até para inverso? Sim, então 1 sobre x, eu não sei se quer dizer o inverso 1 sobre x, porque esse também é um número usual. Ah, tá, entendi. Então, esse também é igual a 1 sobre x. Aí não muda. Não muda. Então, a única coisa que ele muda é o i. Muda o sinal. Pergunta? Sim. Por que eu vou colocar este símbolo, estrela? Eu vou usar agora o símbolo para ter uma propriedade interessante. Então, supõe que eu tenho z. Z é um número complexo, certo? E eu quero calcular o z estrela. Então, z tem dois termos. Esse termo x, mas também tem esse termo aqui que é proporcional a i. Então, z estrela vai ser x estrela. Agora, x e y são números reais. Então, esse é x, mas este vai trocar de sinal, certo? Então, este estrela tem a propriedade de que ele troca o sinal desse termo aqui. Agora, tem esta propriedade interessante. Z vezes z estrela é igual a x mais y vezes x menos y. Porque z estrela é x menos y. E isso aqui é fácil fazer a conta. Tenho x quadrada, tenho o termo mais yx, tenho o termo menos i xy, vindo daqui, e finalmente tem o termo mais i vezes menos i y quadrado. Agora, se i quadrado é igual a menos 1, i vezes menos i é mais 1. Então, isso aqui é igual a x quadrado mais y quadrado. Então, z vezes z estrela é igual a x quadrado mais y quadrado. Agora, este objeto aqui é sempre não negativo. Porque x e y são números usuais. Então, embora z quadrada não necessariamente é positivo, por causa deste fator aqui, o z vezes z estrela sempre é. E, de fato, este é um número real, z vezes z estrela. Alguma pergunta? Sim. Eu não entendi. Ser mais na parte do x, Desculpa? não era para ser primeiro vai ser o quadrado. Ah, desculpa. Este aqui, sim. Obrigado. X mais... Sim, obrigado. Outra pergunta? Ou comentário? Correção? Então, vamos usar essa propriedade para definir a função cos e sen de uma maneira mais fácil para manipular. Então, suponha que você tem os pontos x e y, os eixos x e y, e quero descrever este mesmo círculo que tinha antes. Desculpa. Do raio 1. Então, você lembra que eu tinha este alfa aqui? E eu defini este ponto aqui como x igual cos alfa e y igual sem alfa. Certo?
Agora, todos esses pontos no círculo, lembra que esse círculo tem raio igual a 1. Todos esses pontos no círculo têm a propriedade que x quadrada mais y quadrada é igual a 1. Agora, supõe que eu pego meu x e y e define este objeto que eu chamo z. Então, isso implica que z estrela é igual a x quadrado menos y quadrado igual a 1, onde z é igual a x mais y e z estrela igual a x menos. Certo? Eu só usei esta propriedade aqui. Z estrela é igual a x quadrado mais y quadrado. Então, usando esta definição do z, eu posso entender os pontos no círculo como sendo números complexos, onde o parte sem o i no número complexo é o valor de x e o parte proporcional a i seria o y. A notação que pessoas usam é que a parte real do z é igual a x e a parte imaginária do z é igual a y. Outra vez, esta é só uma definição deste real e imaginária. A parte real é o primeiro termo aqui do z, parte sem o i, e a parte proporcional a i se chama parte imaginária. Tem alguma pergunta? Eu não entendi na parte do z vezes uma letrinha. Sim. Na segunda parte de por que o i vezes menos i vezes o y ao quadrado original e aí depois deu... Tá, então, lembre, i quadrado é igual a menos 1. Então, se eu multiplico i, não por i, mas por menos i, em vez de menos 1 vai dar mais 1. Então, i vezes menos 1, menos i vezes menos i dá mais 1, e ainda tem o y quadrado aqui. Ah, tá. Então dá um i. Outra pergunta? Tá, então, estou definindo agora o z desta maneira aqui. Então, a parte real do z vai ser o valor de x, e a parte imaginária vai ser o y. E se eu exijo que z vezes z estrela igual a 1, ele vai ser um ponto no círculo. Agora, esta fórmula aqui implica que z estrela é igual a 1 sobre z. Se z vezes z estrela é igual a 1, o z estrela é 1 sobre z. E agora posso achar uma solução desta fórmula. E a solução vai vir, eu vou escrever a solução e depois vou mostrar que é uma solução. Suponha que z é igual a alguma função, algum número, eu posso chamar número 2, a i vezes algum número, chamo, eu não quero chamar alfa, mas beta. Onde beta é o número real. Então, um número normal. Esta fórmula parece meio estranha, certo? Porque eu sei que é 2 a 2. 2 a 2 é 4. 2 a 3 é 8. 2 a i eu não sei o que é nesse momento.
Mas uma coisa que eu sei é que Z estrela, em termos do beta, o que vai ser? Sim. Então, isso é igual a 1 sobre 2 e beta, porque é o inverso. Mas eu vou usar a propriedade que isso aqui também, a estrela, lembra, só troca I para menos I e deixa todos os números normais como números normais. Então, isso também pode ser escrito como 2 a menos I beta. Então, tenho duas maneiras para definir Z estrela. Posso definir ou como 1 sobre Z, ou posso definir como o estrela atuando nisso só vai trocar o I para menos I. Mas estes são iguais. Por quê? Porque se eu tenho 2 a qualquer fator aqui, o inverso disso é sempre 2 a menos N, independente se N é qualquer coisa. Então, esta é uma identidade. Alguma pergunta? O beta aí é o quê? É qualquer número real. Então, eu estou procurando uma solução desta fórmula aqui. E você pode mostrar que qualquer solução desta fórmula tem nesta forma aqui. Então, mostrei o inverso. Mostrei que se Z tem nesta forma, ele automaticamente satisfaz isso por causa da propriedade aqui. Agora, para mostrar que isso é a forma mais geral, eu tenho que mostrar que qualquer solução disso pode ser escrito nesta forma. Tem alguma pergunta? Essas propriedades se aplicam para derivada? Para... Derivada. Você pode me explicar exatamente o que quer dizer com derivadas? Está pensando no cálculo? Sim, então todas as ideias desses números essencialmente são propriedades dos números. Então eu posso aplicar operações a esses números como derivadas ou integrais e essas propriedades vão permanecer. Outra pergunta? Tá, então o que eu mostrei para você é, se você define Z nesta forma aqui, para qualquer beta, o Z vai satisfazer essa propriedade. Então, agora a única coisa que tem que fazer é entender a relação deste beta com este alfa aqui. Eu gostaria que o beta seja igual a alfa, mas este, de fato, não vai acontecer. Eu posso mostrar que quando alfa é igual a zero quer dizer que x igual a 1 e epsilon igual a 0. Então, alfa igual a 0 implica z é igual a 1, certo? Porque isso implica, devia fazer em 2 passos. Alfa igual a 0 implica x igual a 1 e y igual a 0, certo? Porque estou neste ponto aqui. Então, este deveria implicar z igual a 1. Porque z é nada mais do que x mais y. Então, se y é igual a 0... Agora, o mais complicado é, supor que alfa é igual a π. Então, para isso, eu quero que x seja igual a... Desculpa? Não. Alfa igual a π, eu vou estar aqui. Então, o valor de x é menos 1. E y é igual a 0. Então, a coisa que você pode mostrar, ou pode argumentar, é para algum valor de beta, isso vai dar isso. Mas o fato que a fórmula que você precisa não vai ser exatamente isso.
Então, para obter beta igual a alfa, você tem que fazer mais uma coisa. Então, nessa fórmula aqui, eu coloquei um 2. Eu podia ter colocado qualquer número, 3, por exemplo. Se eu coloco um 3 aqui, eu tenho 3 aqui, e tudo ainda vai funcionar. Então, se eu coloco 2 ou 3, a única diferença é que a definição do beta vai ser diferente. Obviamente, se eu coloco um 2 aqui, 2 aí beta vai ser diferente de 3 aí beta, mas tem uma relação. Então, 2 a algum valor, que eu não sei o valor. Se eu escolho o n de maneira certa, eu vou escolher o n para ter a propriedade de 2 a n igual a 3. É algum número entre 1 e 2, certo? Porque 2 a 2 é 4, 2 a 1 é 2, então tem algum n para isso ser igual a 3. Então, se eu escrevo isso como 2 a n e beta, usando a propriedade desses potenciais, se você faz o produto desta aqui, esta é igual a 2 a n e beta. Certo? É o produto dessas exponenciais. Certo? 2 a 2 a 2 é igual a 2 a 4. Certo? Então, usando esta propriedade aqui, eu sempre posso multiplicar esses potenciais para obter um número. Então, se eu tenho 3 aí beta, eu posso escrever desse jeito aqui e descubro que o beta que eu usei antes é realmente ni beta, ou n beta vezes o outro. Então, se eu defino, eu fiz do jeito um pouco complicado, mas antes eu tinha z a 2 i beta, vou chamar beta linha. Agora eu tenho z igual a 3 i beta. E eu quero relacionar beta com beta linha. Então, eu acabei de fazer isso. Isso implica que beta linha é igual a n beta, onde n é o fator que satisfaz 2n igual a 3. Então, estou só argumentando que o número aqui, mudando esse número aqui, só vai mudar a definição de beta, vai rescalar o beta. Agora, o que eu quero? Eu quero o beta que tem a propriedade que quando eu escolho beta igual a π, ele vai dar este fator para x e y. E quando vocês fazem a conta, você descobre que não é 2, não é 3, é algum número entre 2 e 3. E, de fato, o fator certo para ter beta igual a alfa é o número que se chama E. Que tem um valor que você pode olhar, é 2 vezes 2,7, alguma coisa. Igual como o π, é um número que tem número infinito de dígitos aqui, mas em princípio você pode calcular. Então a definição do E é para ter a propriedade que é beta, que tem, se você escolhe o E aqui, o beta vai corresponder a alfa. Então, se eu coloco o alfa aqui, este vai dar exatamente esta propriedade aqui. Então, eu vou... se quer, você pode entender isso como definição do E. É o fator aqui que tem a propriedade que quando você faz o alfa igual a π, vai dar exatamente o x igual a menos 1. Em outras palavras, com este valor do E, definido, para satisfazer esta fórmula, menos 1 é igual a epsilon E do Ip.
que é exatamente a fórmula que sai daqui. Se eu coloco Z igual a Iπ, alfa igual a π, eu vou obter x igual a menos 1, y igual a 0, que quer dizer z igual a menos 1. Então, essa fórmula aqui você pode entender como definição desse símbolo E. Não é nada mais do que isso. Tá, então, estes são as definições e manipulações que agora posso usar para reescrever essas funções cossens e sens em termos de números complexos, porque lembra que o x e y é nada mais do que a parte real e parte imaginária desta função aqui. Então, cos alfa é igual à parte real do f e do i alfa. E sen alfa é a parte imaginária. E o z é igual a cos alfa mais i sin alfa, onde o z é igual a Então, essas são as definições e funções que vão ser úteis na semana que vem para estudar as propriedades daqui. Então, são definições, eu sei que são definições matemáticas, mas, essencialmente, a parte matemática é só a introdução desse símbolo I e definição de conjugação complexa. Com isso, a parte aqui é só usando essas definições para relacionar os pontos no círculo de raio R com números complexos desta forma aqui. Então, sabendo o alfa e colocando nessa fórmula aqui, você vai gerar o cosseno e o sen. Tem pergunta? Então, se você nunca viu isso, este foi muito rápido. Agora, se já viu uma vez, sim? Então, o cosseno de alfa é a parte real de a e alfa, mas qual que é a parte real de e alfa? Qual é o quê? A parte real. Então, o z tem dois termos. Uma parte não envolve i e outra parte envolve i. A parte que não envolve i é a parte real, que é o cosseno. Tá bom? Outras perguntas? Só para ver que isso é consistente, você pode que eu calculo z estrela. Z estrela, nós sabemos, tem que ser E a menos I alfa, certo? Porque eu só tenho que trocar I para menos I. Aí, isso deveria ser... Tem duas maneiras para calcular isso. Eu posso ou trocar I para menos I. Então, este, obviamente, vai dar só menos I aqui. Mas outra maneira para calcular isso é trocar alfa para menos alfa. Se trocar alfa para menos alfa, obviamente, isso tem que ser igual a cos menos alfa mais I sem menos alfa. Certo? Porque se eu troco nessa fórmula alfa para menos alfa, eu tenho que trocar isso para isso. Mas já vimos que cos menos alfa é igual a cos alfa e sen menos alfa é igual a menos sen alfa. Então, é consistente. Então, tem alguma pergunta? Então, outra vez, a única coisa que tem que saber é como, por exemplo, se você tem exponenciais, você tem que saber as regras como multiplicar objetos que têm exponenciais e coisas assim. E agora posso trabalhar com números complexos igual que trabalhei com números reais. A única diferença é que agora o quadrado do número complexo não é necessariamente positivo. Então, eu vou começar a
derivar isso usando números complexos e vou deixar para você fazer para a semana que vem, completar essa prova. Então, usando isso, você vai acostumar a trabalhar com esses números complexos. Então, como eu falei, na matemática é muito útil essas manipulações. Na física, não são necessários, menos se você quer chegar à mecânica quântica. Então, então, como que eu vou conseguir provar uma fórmula desse tipo? Então, já temos essas fórmulas aqui, que o Z é igual a exponencial I alfa é igual a cos mais I, sim? E Z estrela, que é exponencial menos I alfa, é cos menos I. Então, agora, conseguimos escrever exponencial do alfa em termos de cos e sen, mas também podemos escrever cos em termos do exponencial do I alfa. Então, a fórmula é muito simples. Cos alfa, fazendo este... Tá, vou só repetir essa fórmula aí depois. Exponencial alfa. Então, isso implica, somando as duas equações, temos de exponencial I alfa mais exponencial menos I alfa é igual a 2 cos alfa. Ou cos alfa é igual a meia. Agora podemos fazer igual para o seno. O seno, se você faz a diferença deles, em vez de soma, você vai obter a fórmula exponencial I alfa menos. Então, esses dois termos vão cancelar e você vai ter 2i sen alfa. Então, sen alfa é igual a 1 sobre 2i Então, agora consegui mostrar o sen, temos essas funções. Agora, esta fórmula aqui só envolve cos, então só preciso desta fórmula. Então, para chegar a esta fórmula aqui, é só multiplicar isso pela mesma coisa com beta e usar manipulações para reescrever em termos dos cos. A única coisa que tem que usar são propriedades desse tipo aqui. Exponencial Ix, ou exponencial I alfa, produto com epsilon I beta, é igual a epsilon exponencial do I alfa mais beta. Então, esse é o único tipo de manipulação que você tem que fazer. Se você faz o produto de o mesmo número levantado a algum potencial, é o mesmo número levantado à soma dos potenciais. Então, com isso, você consegue gerar isso. Então, para a semana que vem, tente fazer isso. E se não conseguir, ao menos você vai perguntar e descobrir como fazer. Pode fazer os dois. Alguma pergunta? Tá, então nos últimos 10 minutos eu vou falar um pouco sobre o que eu vou fazer na semana que vem. Acho que é muito mesmo. Não sei onde que posso tirar. Então, já falei para você que as ondas eletromagnéticas são diferentes do que as ondas de som. Primeiro, uma diferença é que eles propagam no vácuo. Você não precisa ter um meio para eles propagar. E eles propagam somente com velocidade de luz. Então, não tem
fórmula que fala qual a velocidade em médios diferentes. Então, no vácuo, ele propaga com velocidade de luz. Agora, outra vez, isso implica que tem uma relação entre frequência e comprimento da onda, que acho que todo mundo já viu. Você pode ter interferência. Agora, se não tem o médio que está vibrando, o que está criando a onda? Então, com eletromagnetismo, você tem campos elétricos e campos magnéticos que estão apontando em direções. Então, o campo elétrico é um campo igual que nós chamamos antes o psi. Então, ele depende da posição e também do tempo. E também tem campos magnéticos. Agora, os campos elétricos e campos magnéticos têm direções. Então, não é só, por exemplo, a pressão do ar como som. E essas ondas vão vibrar. Então, a luz que você vê é por causa de uma vibração destes campos aqui. Campo elétrico, campo magnético. Então, vamos ver na semana que vem como descrever essas ondas, que também pode descrever a luz polarizada, como tem interferência essas ondas. Então, esse seria para campo eletromagnético. Agora, para campo gravitacional, é o mesmo tipo de campo, mas em vez de ser só tem uma direção, o campo gravitacional tem duas direções. Eu vou escrever assim, mas... então, é um pouco mais complicado. Então, esse descreve eletromagnético. E este aqui seria gravitacional. Gravitacional também propaga com velocidade de luz. Foi previsto já 100 anos atrás por Einstein, mas foi detectado somente recentemente, só porque as ondas gravitacionais são bem... As perturbações. Então, este campo aqui é campo elétrico. O campo elétrico é que você sente quando você tem uma carga, ou se você tem um choque elétrico, é por causa deste campo elétrico. Campo gravitacional é porque você sente a Terra, porque você cai se você pula. Agora, o campo gravitacional da Terra é quase constante, se você está na mesma distância do centro da Terra. Mas tem deviações vindo de ondas, que pode ser, por exemplo, alguma colisão acontecendo muito longe daqui, que ele propaga uma onda que chega até aqui. Então, essas foram as ondas gravitacionais que foram detectadas. Então, não é que não... Obviamente, sentimos gravitação antes, mas não sentimos uma onda no sentido que é alguma coisa vindo de fora. Então, essa foi detectada recentemente e vou explicar um pouco como que essas ondas propagam. Agora, se tiver tempo, também vou falar um pouco sobre mecânica quântica, como que os números complexos... Então, neste caso, você tem o psi, que seria a função de onda. E qual o significado? Então, estes campos são reais. Você só vai medir coisas reais. Esta função de onda é complexo e qual o significado? Não sei se alguns de vocês assistiram no minicurso do Pedro. Talvez ele começou a falar sobre isso, sobre o significado do parte complexo de psi. Então, eu vou falar um pouco sobre isso. E se tiver tempo, eu posso falar também sobre cordas. Então, cordas tem a função desta onda que é um pouco mais complicado. Não depende somente do espaço-tempo, mas aí depende de objetos no espaço-tempo que se chama corda. Tá bom, então esta é a previsão do que eu vou fazer na semana que vem. Antes de fechar, tem alguma pergunta que sobrou? Tá bom. Tá, então até semana que vem.